Beleza, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse é uma reunião que nós fazemos todas as quintas-feiras. Tem gente aqui que já é de casa e tem gente aqui que é novato. Então, eu vou explicar em 2 minutinhos o que a gente faz aqui e depois eu começo falando sobre o que eu me propus a falar, né? Vamos tentar falar um pouquinho aqui com vocês, beleza? Bom, então, assim, esse grupo aqui é um grupo que se começou a se reunir através de um curso que a gente começou a fazer. Ninguém aqui se conhecia, né? Exceto aqueles que eu convidei para estarem aqui. Então, a gente começou a se reunir, de forma remota, né? Online, às quintas-feiras, discutindo alguns temas, alguns assuntos em comum. E aí, é, daí surgiram muitas ideias, daí surgiram muitas coisas. Eu até vou tentar acompanhar algumas anotações que eu fiz, porque eu não quero esquecer, algumas coisas das quais eu anotei para falar. Então, assim, a primeira coisa é que a gente estava, então, nesse curso e aí a gente se reuniu. Beleza, se reuniu, começamos a trocar ideias sobre o curso, e aí as coisas foram caminhando em outro sentido, de forma bem fluida, bem natural. E aí a gente começou a discutir ideias, começamos a discutir mentalidade, começamos a discutir as coisas que eram faladas no curso, mas que, de certa forma, se expandem para outras áreas. E aí foi surgindo ideias, foi surgindo projetos e as coisas foram acontecendo. O que foi, inclusive, muito produtivo. A gente fez alguns projetos presenciais, algumas reuniões e tal. Então, assim, ao final dessa reunião, se você achar que o que a gente falar aqui foi interessante para você, você pode me chamar no privado e eu te mando um link para participar do grupo do WhatsApp, onde a gente marca essas reuniões, onde a gente discute esses assuntos, onde a gente faz um network, onde a gente, enfim, ajuda o outro, né, nos assuntos profissionais, nos assuntos pessoais, né? Então, é por aí, beleza? Não posso deixar de citar também, que isso aqui aconteceu graças a uma semente que foi lançada. Então, assim, olha só como que é interessante esse ponto. Em tudo que a gente faz, você pode simplesmente fazer, ou você pode fazer pensando que aquilo pode servir ao próximo, ou aquilo pode ser de várias formas produtivo. Então, quando iniciou o curso, a Cíntia teve a iniciativa de criar um grupo de forma despretensiosa, né? Vamos criar aqui um grupo, quem sabe a gente consegue se ajudar, né? Então ela lançou uma semente, a coisa não estava caminhando muito, depois eu fui entrei nessa, né? Fui, de certa forma, é, é, pescado, né? Nessa situação dessa semente que a Cintia mandou, colocou, plantou. E aí, a partir disso, eu comecei também, junto com outros aqui, a regar essa semente, a adubar essa terra e plantando outras sementes. Então, por isso que esse projeto aqui, né, a gente deu o nome de Projeto Semente. Na prática, foi uma semente que foi plantada e aí a gente foi trabalhando essa terra e aí deu muitos frutos. A gente já consegue coletar muitos frutos aí do que a Cíntia plantou. Beleza? Viu, Cíntia? Você está com a câmera fechada aí, mas eu sei que você está aí. Bom, para quem está aqui e de repente não me conhece, eu sou o Gessé, eu tenho 2 filhos, sou casado com a Kati, sou pai do Davi e do Samuel. Hoje eu trabalho em diversas frentes, né, profissionais, e o tema que eu escolhi de falar aqui hoje é um tema muito desafiador, né? Eu escolhi falar esse tema porque eu aprendi durante esse ano que uma coisa que a gente tem que fazer é sair da nossa zona de conforto. Então, a minha zona de conforto seria eu fazer um tema aqui sobre, sei lá, sobre TI. Eu poderia falar sobre produtividade, sobre gestão, enfim, muitos assuntos. Mas eu falei, não, não é isso que me moveu a estar nesse grupo hoje, então eu não posso falar sobre isso. E aí eu escolhi esse tema, que é o que eu sou, o que eu quero ser e o que eu planejo ser. Bom, isso aí, na verdade,
já é suficiente para a gente fazer uma série de questionamentos sobre a nossa vida. E eu acho que é por aí que a gente vai começar o nosso bate-papo. Bom, eu fiz 1 milhão de anotações, mas eu não sou muito bom em seguir essas anotações. Então, isso aí é ótimo, né? Você faz as anotações, mas você não segue. Então, assim, né, assim, é uma experiência estar falando isso aqui para vocês, né? Eu não tenho o hábito, apesar de falar nas reuniões, etc., eu acho que eu não tenho esse hábito de fazer uma aula, né? Então, eu não queria que isso aqui chamasse de aula, e sim de um bate-papo. Eu vou tentar falar de alguns temas e tentar ajudar os irmãos, os amigos, as pessoas que estão aqui, e aí a gente vai discutindo a respeito disso, tá joia? Então, olha só, a primeira pergunta que eu faço é: por que eu estou aqui, né? Afinal de contas, eu falei dos meus atributos aí profissionais, mas eu pergunto, né, assim, por que que eu estou aqui? E essa pergunta já é uma pergunta que por si só, ela daria uma palestra, talvez, uma reunião, até livros, né? Por que de fato nós estamos aqui? Por que de fato vivemos aqui? Por que de fato, né, estamos nessa terra? Será que é para fazer o que nós fazemos no nosso dia a dia? Será que existe um propósito maior em fazer essas coisas? É, existe de fato alguma justificativa maior? Enfim, o que está dando sentido? Por que que eu estou aqui? É, essa foi, na verdade, uma das perguntas que eu me fiz no início do ano, né? Ou talvez no final do ano passado, né? O que de fato eu estou fazendo da minha vida que justifica a minha existência, que justifica, né, eu estar passando esse tempo aqui na Terra? E aí, a partir daí, eu comecei a investigar algumas coisas e foi surgindo alguns direcionamentos, e aí isso me trouxe até aqui. E voltando ainda nessa questão do que a Cíntia fez quando ela plantou a semente, eu gostaria de ressaltar, para não perder esse ponto, né, não é ainda o tema da palestra, mas faz todo sentido, que é o seguinte: no nosso dia a dia, a gente tem muitas oportunidades de estar plantando sementes, né? Como eu mencionei rapidamente, mas agora fazendo, né, enfatizando um pouco mais. E aí eu pergunto: que semente que você tem plantado, né, no seu dia a dia? Nas suas relações pessoais, no seu trabalho, e mais, em que terra que você tem plantado sementes, né? Às vezes você tem essa intenção, mas aonde você planta não cresce, não dá fruto, não é uma terra boa. Então, assim, um questionamento, né, que eu estou fazendo, aproveitando que estou falando desse tema. Então, assim, antes da gente de fato começar, eu queria já deixar bem claro para quem não, de repente, não vai poder ficar até o final, já pega essa mensagem de lançar a sua semente. Olha, plante coisas, faça projetos. Você não consegue caminhar nem fazer avançar na sua vida profissional, pessoal e espiritual e muitas outras sem, de fato, plantar, fazer projetos e semear na terra, ok? Então vamos lá. O que eu sou, o que eu quero ser e o que eu planejo ser. Se eu chegar e perguntar para vocês aqui, assim, de forma bem espontânea, o que você é? Que tipo de perguntas a gente vai, tipo de respostas a gente vai receber? Bom, naturalmente vai vir respostas do tipo: eu sou arquiteto, como eu sou, sou médico, sou dentista, sou empresário, né, sou professor, enfim, sou dona de casa, enfim, tantas profissões, né? Porque de fato a gente aprendeu um pouco disso a vida inteira, que a gente é aquilo que a gente faz. Mas na verdade, à medida que o tempo passa e você começa a fazer uma reflexão sobre a sua vida, você começa a perceber que a gente não é necessariamente aquilo que a gente faz. Então, é, recorrendo, né, aquilo que eu acredito, que é a Bíblia, eu comecei a pesquisar e entender um pouco mais sobre isso. E aí existem muitas conclusões, algumas bem óbvias, como eu sou filho de Deus, né? Acho que muitos daqui já sabem disso.
Mas o que que isso significa de fato, né? E o que que significa esse ser chamado eu, né? Então, assim, isso leva a um assunto talvez até muito teólogo, e foi por isso que eu anotei tanta coisa, mas em determinado momento eu vi e falei assim, gente, não é bem isso aqui que eu quero falar. Eu não quero entrar na teologia da coisa, ou numa coisa meio filosófica de tentar explicar, né, o eu, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa palestra, eu quero tentar trazer informações para que vocês mesmos possam tirar suas conclusões, né? E não eu chegar aqui e entregar para você um produto pronto, né? Um raciocínio pronto para você falar se aquilo ali é o que você acredita ou é o que você concorda ou não. Ok? Até aí vocês estão entendendo? Vão sinalizando aí, tá? Para eu poder ver se vocês estão comigo, tá bom? Beleza. E quem puder abrir a câmera também, ajuda demais, viu? Porque aí eu consigo interagir. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. É, Bom, a partir disso que eu falei, para a gente conseguir achar respostas sobre essas coisas, a gente tem que entender que o princípio da sabedoria, ele parte do preceito de que você não sabe. Então, assim, Sócrates, né, 400 anos antes de Cristo, já falava, só sei que nada sei. O princípio da sabedoria é você saber que você nada sabe, que você tem que aprender. Um outro ponto também importante sobre isso é justamente que se você é uma pessoa que está cheia de conhecimentos, né, cheia de informações, e cheia, hoje é muito comum isso, né, todo mundo busca muito conhecimento e tal. Em determinados momentos você pode, por exemplo, até nessa palestra aqui, peraí, deixa eu só admitir uma pessoa. Em determinados momentos nessa palestra aqui, você pode não conseguir absorver o que eu estou tentando passar, né? Por quê? Porque copo cheio não tem como ser preenchido. Então, você se apresentar de copo vazio, né? Isso é uma das coisas que eu estou pedindo aqui nessa noite, é justamente você deixar abrir um pouco a mente para você aprender e conseguir, de alguma forma, né? Você faz o seu julgamento, de certa forma, você vai ouvir e tal, mas assim, é sempre você está de copo vazio para justamente você dar a oportunidade da pessoa falar e você aprender, ok? Beleza. E aí, pessoal, eu fiz várias ilustrações, eu até pensei em passar para vocês aqui um pouco sobre isso, mas eu também achei que isso daí não seria muito legal, ou talvez não daria muito certo. Mas se a gente fosse fazer uma ilustração sobre como que é assim a nossa vida, né? Eu sou muito de fazer desenhos, né, e tal, para explicar as coisas. Então, assim, olha, todo mundo aqui tem uma vida que se divide entre trabalho, né, família, é, em alguns casos, compromissos sociais, estou admitindo mais pessoas aqui. E aí, o que acontece? A gente começa a viver essa vida nesses círculos, né? Então, vamos comigo, já que eu não vou conseguir desenhar, vamos tentar imaginar comigo aqui. Se eu chegar para você e te perguntar, vocês podem até fazer esse exercício aí, quem quiser. Como que você organiza a sua vida, né? Como que você divide a sua vida? Porque para falar sobre você, sobre o seu eu, né? A gente tem que falar sobre como você se organiza, né? Como que você lida com o seu dia a dia, os espaços que você tem na sua vida, né? Então você começa ali, você faz um círculo, esse foi um exercício que eu fiz. Tenho certeza que existem pessoas que no primeiro círculo tem o eu, né? A própria pessoa. E ela tem ali um outro círculo que é o trabalho, e esse ciclo, em algumas pessoas, esse ciclo toma boa parte do tempo, né? Em outros casos, você tem ali o círculo da família, né? Que também ocupa uma parte do tempo, em algumas pessoas esse círculo pode estar menos ocupado, em outros mais preenchido, né? Você tem os compromissos sociais, e isso algumas pessoas priorizam muito, outras nem tanto.
E aí você vai se dividindo, né? Nesses núcleos. Vocês conseguem visualizar isso que eu estou demonstrando? Não? Posso tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Alguém não conseguiu entender? Vou mostrar um pouco dos meus desenhos horríveis, tá? Espera aí. Deixa eu fazer um melhor aqui. Tipo assim, ó. Vocês conseguem visualizar? Tipo, no meio, você marca o eu, né? E aí você vai fazendo é uma ilustração só para trazer né, um entendimento visual, assim, do que eu estou querendo mostrar. Então, olha só, você coloca você como centro, certo? Ok? Estão acompanhando? Nesse desenho aqui, você está como centro e nas extremidades ali você vai colocando as coisas que né, os núcleos do que compõe sua vida, né? Família e tal, beleza. E aí o seguinte, é, você vai fazendo isso, você vai vivendo essa vida. E qual que é o problema que a gente vê nisso? E qual, né, assim, alguém consegue, às vezes, dar uma opinião aí sobre qual seria o problema de viver dessa forma? Alguém se aventura aí, dá uma Ah, eu palavrinha? acho que você se divide tanto entre os outros ali que você acaba nem sabendo onde é que você tá, dependendo. Isso é uma das coisas que acontece, você é consumido pelo dia a dia, né? Então, assim, em alguns casos, como eu disse, as pessoas dedicam muito tempo ao trabalho, pouco tempo à família. E aí a gente quer, ao longo da nossa vida, o quê? Fazer uma balança e equilibrar isso, correto? Essa é a ordem natural das coisas, não é assim? E só que o dia a dia vai consumindo a gente, vai consumindo a gente. E aí, assim, qual que foi o despertar, né, que eu tive, por isso que eu trouxe esse tema? Bom, o despertar é porque é o seguinte, esse gráfico, ele tem você como o centro das coisas, e não, né, Deus como o centro das coisas, não como Jesus, que no caso é o que eu acredito, né? Então, olha só, é um eucentrismo e não um cristocentrismo. Então, eu estou compartilhando um pouco dessa reflexão, né, que eu vivi e vivo ainda, nesses últimos meses. Então, você olha só para si e você vê o seu mundo a partir de coisas visíveis. Você traça o seu dia e o seu planejamento de vida a partir de coisas visíveis. E essas coisas visíveis, materiais, elas tomam todo o seu tempo. E aí eu paro para pensar que se eu tivesse no lugar do diabo, né, esse seria um plano muito bom de dar certo, né, que é simplesmente ocupar as pessoas com as coisas desse mundo, com as coisas do dia a dia, e as pessoas não terem tempo de pensar no sentido das coisas que faz, no propósito de viver, né? E aí, muitas vezes a pessoa vai vivendo, e aí, quando chega a um determinado tempo, essas coisas que são materiais, de repente, vão desfalecendo, né? Por exemplo, a família tomava boa parte do tempo dessa pessoa. E aí, de repente, ocorre um acidente, a família não existe mais. Ou o trabalho tomava grande parte do tempo dessa pessoa, e essa pessoa dedicava ali muitas horas ao trabalho, e aí o trabalho, ela é mandada embora, por exemplo, a empresa fale, né? Muitas coisas podem acontecer, algumas inclusive da noite para o dia, e aí a pessoa se vê sem rumo, né? Então, assim, essa reflexão me fez pensar muito a respeito da minha vida e por isso que eu escolhi o tema. Então, olha só, se eu acabei de concluir que eu não posso estar sempre no centro das coisas, né?
e que Cristo é que precisa estar no centro das coisas, isso muda tudo, né? Porque como que, assim, de fato vou viver, né? Assim, será que literalmente, assim, viraram como é que fala? Tipo seria um pastor, no caso, no meu caso, ou seria uma freira, né? No catolicismo, um monge, né? Nas outras religiões e etc. Então, existe sim essa alternativa, né? É verdade. Mas, colocar o Cristo no centro, a conclusão que eu vou chegando, na verdade, é você literalmente pensar que todas as coisas que você faz na sua vida, no seu dia, elas podem ter o Cristo como prioridade e elas podem ser utilizadas para como um meio, né, de você demonstrar e testemunhar aquilo que é o seu ser humano a partir dessa figura modificada que aconteceu, que nasceu a partir da sua experiência, né? Então, olha só, eu comecei, né, falando em outras palavras, talvez mais simples de entender. A gente começa a viver Cristo em primeiro plano e as outras coisas vão sendo acrescentadas, não de forma mágica, mas você continua vivendo o seu dia a dia, porém você não é mais norteado por coisas aleatórias que vão surgindo no seu dia, no seu trabalho. Você não deixa o trabalho te guiar, você não deixa os compromissos sociais te guiarem, você não deixa, né, as outras relações pessoais ou outras situações te guiarem. Você deixa Cristo te guiar e você começa a ver que as coisas tomam um rumo diferente. E de fato eu posso falar isso porque eu só estou aqui por esse motivo. Porque né, no ano passado eu comecei a perceber essa situação, comecei a ver a necessidade de priorizar algumas coisas na minha vida, e aí, né, as coisas foram, eu fui sendo direcionado, e hoje boa parte das pessoas que estão aqui é graças a esse direcionamento. Não é graças ao GSE e tal, não. É graças a esse direcionamento. Então, olha só, aquilo que eu cheguei à seguinte frase assim de conclusão: aquilo que dá sentido na vida, que dá propósito, a gente sempre deixa para o resto. Então, sim, depois que eu faço tudo que eu tenho que fazer no meu dia, na minha vida, depois que eu faço tudo, se sobrou um tempo, aí eu vou e de repente falo, né, que falo com Deus, ou às vezes não tenho mais nem energia para estar dedicando tempo para as coisas espirituais. Então, prosseguindo. Continuando sobre essa situação, isso norteia a nossa vida de uma tal maneira que todos os planos que a gente faz agora sempre baseado no material. A gente não faz mais baseado no espiritual. Tudo que você quer ser enquanto pessoa, você faz baseado em quê? Naquilo que é material. Então você quer ser o quê? Você quer ser um empresário de sucesso, você quer ser um youtuber, você quer ser uma pessoa reconhecida. Você quer ser um profissional melhor, mais competente, você quer ter novas competências né, na sua parte profissional. E eu posso falar por mim mesmo. Olha, eu já caminhei várias frentes profissionais, assim, sabe? Justamente procurando o quê? Né? Procurando aquilo que me desse uma condição melhor de vida, procurando resolver né, assim, esses entraves, essas dúvidas que a gente tem, procurando ter uma vida mais tranquila. Só que a conclusão que eu cheguei é que todo esse caminho que eu percorri, é, de pouca valia teve, né? Eu tenho algumas habilidades profissionais e tal, mas eu continuo ainda mais ou menos no mesmo lugar. Assim, avancei algumas coisas, mas continuo no mesmo lugar. Agora, quando a gente começa a perceber essa situação que eu falei, que Cristo é o centro, por que que Cristo é o centro, né? Bom, a gente poderia falar do sacrifício da cruz e tal, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu. Eu não, nem quero, né, entrar muito nesse ponto, mas eu queria colocar uma outra coisa que também mexeu muito comigo nesse ano, que foi o seguinte:
Quando a gente traça esses planos todos baseado em coisas materiais, eu não acho errado traçar planos e projetos, pelo contrário, ainda vou falar um pouco disso. Mas quando a gente traça esses planos nessas coisas materiais, a gente só está lembrando, a gente só está pensando, o seu conceito de vida está só em vida terrena. Seu conceito de vida, seu conceito de crença é de que você nasce aqui e morre aqui. E aí acabou. Aí o que acontece depois eu não sei, alguns falam que isso, aquilo, que vai para o céu, vai para o inferno, não sei, e papapá. E aí você, né, esquece, esse mesmo dia a dia que eu mencionei, te consome de modo que você não vive mais pensando que existe algo depois da morte terrena. Então, quando você para pensar que o que você está fazendo aqui é 0% diante daquilo que você vai viver na eternidade, você fala, meu, tem uma coisa errada, porque eu estou cheio de preocupações aqui em relação à doença, em relação a dinheiro, em relação ao que comer, o que vestir, o que beber, a marca A, a marca B, o carro que eu quero andar, o carro que eu quero ter. Não tem problema você querer ter essas coisas e tal. Mas o problema é quando essas coisas é que ficam norteando a sua vida, o sentido da sua vida, o propósito de você viver, etc. Todo mundo captou isso? Cabeça balançando. Peraí. Então, então o desafio, né, é justamente esse, olha, como fazer planos, como fazer planos, como ser alguém que de fato não está pensando nas coisas desse mundo, né? Como ser alguém que está pensando na eternidade. Como fazer planos, como fazer projetos, como viver uma vida que tem como conceito as coisas invisíveis. Então, eu vou até incluir um ponto aqui que eu não falei, que assim, o entendimento que eu tenho é que, no mínimo, tá? Eu vou fazer assim um apanhado geral. No mínimo, a pessoa tem que pensar que ela tem um corpo físico e que ela tem um corpo espiritual. No mínimo, tá? Assim, no meu entendimento. Por quê? Porque todo mundo sabe que existem coisas meio inexplicáveis. Estou fazendo um pensamento um pouco, é, como é que eu falo? Que de alguém descrente, né? Em relação ao mundo espiritual, né? Isso, no mínimo, você sabe que existe algumas coisas que acontecem de modo espiritual. Então, assim, no meu entendimento, existe o corpo, a alma e o espírito. Quando a gente vive só baseado nas coisas do dia a dia, nós só vivemos nesse mundo do corpo. Nós desprezamos as coisas que ocorrem no mundo espiritual. Nós desprezamos a existência disso. Ou a gente despreza só no sentido de que no mundo espiritual vivem os fantasmas, né? No mundo espiritual, então, vivem, né, só um minuto. Isso. No mundo espiritual, então, vive essas coisas meio que não são visíveis, né? De fato, não são. Mas o mundo espiritual é muito mais do que isso. O mundo espiritual é justamente aonde a gente vai experimentar a vida eterna. Quando a gente essa separação entre o material e o imaterial ocorre, é justamente quando você morre aqui na Terra, quando seu corpo físico já não está mais suportando uma doença ou uma situação de acidente, alguma coisa desse tipo. Então, irmãos e amigos, né, assim, essa palestra de hoje teve por objetivo esclarecer para todos, assim, colocar esse ponto de, olha, parem de viver um dia a dia sem sentido, sem propósito. Parem de colocar projetos e planos que só existem para as coisas materiais, né? Como eu disse, o Deus que eu acredito é sim um Deus de propósito, um Deus de projetos, e eu procuro fazê-lo presente nos meus projetos materiais, mas não como um segundo plano, não como uma coisa, não, eu vou e aí eu falo de Deus, ou aí eu vejo o que vai acontecer. Não, o exercício que eu tenho feito, e que é justamente o motivo dessa reunião, é colocar isso como se fosse como um primeiro plano. Olha, como que na minha empresa eu posso fazer diferença na vida das pessoas, mas dentro da ótica da minha crença, né?
porque, como eu disse, a vida terrena ela só existe por um período, depois tem a vida eterna. Não adianta você ajudar as pessoas a viver, e é legal isso, eu super concordo demais de você ajudar as pessoas a avançarem nessa vida terrena. Isso é super necessário, né? Eu acho que todo mundo aqui busca isso. A gente busca ser, né, profissionais melhores, isso faz parte do processo. O problema é quando a gente só fica nisso. O problema é quando a gente dedica todo o nosso tempo para as coisas desse mundo e não dedica nenhum tempo, ou só o resto do tempo, para as coisas que a gente acredita, para a sua fé, né, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Ok? Alguém quer complementar alguma coisa enquanto eu bebo uma água aqui? Alô? Alô? Ó, acho que agora deu, né? Não, não deu. Não deu. Alessandro, eu coloquei no mudo porque realmente não estava dando, mas depois a gente pode tentar, beleza? Então, assim, gente, vou interromper a gravação. Para quem entrou agora no final e gostaria de entender o que está acontecendo, né? Porque, assim, antes, quando a gente começou, tinha 10, 12 pessoas, e agora temos 21 pessoas. Então, eu só vou recapitular em 2 minutos aqui e depois eu vou encerrar a gravação e esse vídeo, a restante, vai estar disponível no YouTube. Então, olha só, eu disse lá atrás que a gente faz uma reunião toda quinta-feira, graças a uma semente que foi plantada, né, com um direcionamento de Deus através da vida da Cíntia. A gente faz um curso, cada um fazia o curso na sua casa, ninguém que se conhecia, e aí a Cíntia foi e falou, ó, vou criar um grupo aqui, e de repente algumas pessoas vão entrar, mas ninguém tinha contato, telefone, de ninguém, né, ninguém se conhecia. E aí a gente foi capturando esses contatos ali na internet, nas aulas online, coisa e tal. E aí são só pessoal de Belo Horizonte, né? Ou região, assim, Minas Gerais, vamos pôr assim. Então a gente foi se reunindo, essa semente foi crescendo, né? Essa árvore foi dando fruto e a gente falou assim, vamos criar um projeto. E aí a gente criou esse projeto que é chamado Projeto Semente. Aí esse projeto acontece toda quinta-feira, a gente faz uma reunião, fizemos essa reunião o ano inteiro. A gente vai ter uma última reunião na semana que vem. E, e a partir dessa reunião surgiram muitas ideias, encontros presenciais, eventos, e isso vai continuar ainda para o ano que vem. Então, se você está aqui pela primeira vez e gostaria de participar, pode me procurar no privado, no WhatsApp. Esse vídeo, quando for postado no YouTube, também vai ter um link para poder a pessoa entrar no grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente só troca informações sobre expansão da mentalidade, sobre transformação da mente, esses assuntos que de fato edificam é, né, assim, a nossa vida, a nossa família e por aí vai. Então, fica o convite, né, para quem não participa, quem deseja ter um ano que vem, um ano de 2024, super abençoado, um ano de 2024 diferente, né, como foi meu ano de 2023, um ano muito diferente. Então, a dica é começar por isso, assim. Se conecte a pessoas que têm a mesma frequência, que têm a mesma mentalidade. Só um minutinho. Se conecte a pessoas que têm a mesma frequência, a mesma mentalidade e procure fazer planos, mas coloque as coisas eternas, as coisas de Deus nos seus planos, que eu tenho certeza que isso vai te surpreender de forma muito abundante, de uma forma totalmente surpreendente, sabe? Porque, nossa, tantas coisas eu já fiz na minha vida, né? Com a minha empresa, já tentei de tantas formas fazer tantas coisas diferentes e nunca que as coisas rompiam, né? E esse ano eu posso dizer que tem vários frutos aí acontecendo, várias coisas, vários milagres aconteceram, né? E isso só foi possível porque
o projeto que eu, né, planejei, ele, em primeiro lugar, ele foi colocado diante de Deus, para que ele pudesse estar ali, né, abençoando e usando desse projeto para alcançar outras pessoas e tal. Então, esse grupo é uma prova de que realmente isso só foi possível graças aos projetos que estão né, no coração de Deus. Ok? Vou interromper então a ligação, a gravação e depois vocês podem ficar mais à vontade para falar. Tá joia?